Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme havíamos combinado, iria postar aqui hoje uma videoaula, né? E especialmente para a gente poder falar aí de como é feita uma peça recursal, né? Essa aula tem a finalidade tão somente de auxiliá-los, um material complementar de num aluno como o quinto período do direito, né? Que é o estágio em que vocês estão, de forma bem básica, mas também de forma já formalmente correta, guiá-los aí na confecção daquela que é principalmente a primeira peça de muitos, né? E quando a gente fala em peça, o pessoal logo se assusta, mas logo verão que a peça nada mais é do que algo muito comum na prática forense do advogado, do magistrado ou de qualquer outra pessoa da área jurídica, né? E peça é o que eu digo sempre: prática, prática, treino, estudo, né? E prática, só assim você será guiado ao aperfeiçoamento. É natural que na sua primeira peça você encontre dificuldades, que você encontre aí dúvidas, né? E as dúvidas elas ocorrem até os juristas mais experientes na confecção de algumas peças. Então tudo isso é um processo natural. Então aqui nessa videoaula eu procurarei de forma bem objetiva trazer para vocês o que é inicial para confeccionar uma peça recursal. A peça tema será uma apelação cível. Tá? E a apelação cível, a gente sabe, está prevista lá no artigo 1009 do CPC e seguintes, né, que trata sobre este recurso do nosso ordenamento jurídico. Pois bem, ao a gente pegar a apelação cível, eu gostaria de convidar vocês à leitura simples do artigo 1009. Né? Quando que eu vou interpor uma apelação? A apelação eu vou interpor contra sentenças. Afinal, a leitura do 1009 já diz, né? Da sentença cabe apelação. E o artigo 1010, ele traz para vocês um pequeno roteiro do que deve existir nessa peça de apelação. A apelação ela tem uma cara, ela tem uma forma, e essa forma está prescrita em lei, né? Para que se chegue ao fim que se pretende no recurso. Pois bem, como é que a gente começa uma apelação cível? Bom, a apelação cível, diferentemente da inicial, ela tem duas pequenas etapas. Uma que a gente vai chamar primeiro de peça de interposição ou folha de rosto, e depois na mesma peça, vamos dizer assim, mas em folha separada, que a gente chama de razões recursais. Por que disso? Vocês vão se lembrar que quando a gente interpõe uma apelação, a gente não faz a sua interposição diretamente lá no tribunal, ao contrário do agravo de instrumento, né? A interposição da apelação se dá no próprio juízo que prolatou a sentença. Então, ou seja, esse juízo, né, esse magistrado que prolatou a sentença, é quem vai encaminhar essa apelação ao tribunal competente para o julgamento, tá? Então, como é que funciona na prática? Prolatada a sentença, né, publicada a sentença, as partes terão 15 dias para, querendo, e se for o caso, interpor o seu recurso de apelação cível. Essa apelação é feita, redigida, interposta nesse juízo, o juízo então abre vista para a parte contrária contrarrazoar e as contrarrazões encaminhadas ao tribunal. Em função disso, a gente começa a nossa apelação sempre com o endereçamento. E para quem que a gente endereça primeiro? Ao juiz de primeira instância, aquele que prolatou a sentença da qual você está recorrendo, né? Então, por exemplo, se foi o juiz da primeira vara civil de Belo Horizonte quem proferiu a sentença, você vai direcionar lá, endereçar: excelentíssimo senhor juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Belo Horizonte. Tá? Vocês vão ver aí que eu estou deixando um modelinho anexo, né? E deixando claro desde já, tá, pessoal? Eu não sou muito fã de modelos, né? O modelo ele serve para te dar uma ideia de como funciona, mas o ideal é que cada um desenvolva a sua técnica de redação. Não se apegue muito a modelos. É claro, tem algumas coisas que são imutáveis. Por exemplo, o endereçamento é uma delas, né? Ele sempre está lá no topo, né? Tal qual em qualquer petição. O preâmbulo com a identificação das partes também é algo padrão, né? Mas o conteúdo, a forma redacional, né? A forma com que se expõe as ideias, concatena-se os parágrafos, né? E se decorrem os pedidos, isso aí eu sugiro que cada um desenvolva a sua própria técnica.
acaba que não tem muito para onde correr, porque tem uma forma mais ou menos pré-estabelecida, tal qual na inicial, né? É claro que o miolo ali vai ser diferente do jeito que se expõe as ideias, mas a forma em si da peça, ela acaba sendo muito parecida. Então por isso que eu coloco um modelo em anexo para ajudá-los. Vocês vão ver lá no modelo que eu começo lá, endereçamento, né, para o juízo competente. E aí, pessoal, muito cuidado, tá? Se é juiz de direito, né, da vara, de uma vara estadual, né, mas pode haver também uma sentença prolatada na Justiça Federal. Aí o juiz será federal. Então, ou seja, sempre prestar atenção na sentença que você está recorrendo. Quem que prolatou essa sentença? Um juiz? Da onde que é esse magistrado, né? Qual que é a vara? Qual que é o juízo? Ah, essa vara aqui. Então, ou seja, o endereçamento sempre será para esta vara, tá ok? Solta um espacinho, né? Diga aí em torno de 4 linhas para ficar organizado, porque o texto ele não pode ser assim encavalado, ele tem que ter uma forma, vocês estão vendo aí no modelo, né? Número do processo. Qual que é esse número do processo? Do processo que você está recorrendo, né? Então, numa peça acadêmica, uma peça da OAB, quem te deu, por exemplo, os dados foi o enunciado. Na vida real, é do processo que você está recorrendo. Então, o processo tem que ser reproduzido com exatidão. Logo na sequência, nós temos aí o preâmbulo. O que é o preâmbulo? No preâmbulo, você identifica as partes. Então, ou seja, você está apelando por quem? Você fala pelo réu, você fala pelo autor. Quem que é que você representa? Né? Quem que é o apelante do seu recurso, da sua apelação civil? Você sempre começa com ele, né? Então, se você, por exemplo, representa o autor e o autor se chama João Martins, então você vai colocar lá, João Martins, já devidamente qualificado nestes autos, né? Professor, e por que já devidamente qualificado? Eu não tenho que qualificá-lo de novo? Não. Numa apelação civil não precisa, porque ela está sendo interposta num processo que já está em curso. Então é desnecessário que você qualifique no recurso as partes novamente. Há uma exceção. No agravo de instrumento, isso é necessário, porque como a gente viu, o agravo a gente não protocola no processo, a gente vai distribuir no tribunal diretamente, mas isso é outra história do agravo de instrumento. Então, ou seja, identificado a parte que você está recebendo e representando, João Martins, já devidamente qualificado nestes autos, da ação que lhe move ou que move contra, em face de fulano de tal, que é o réu, né, José das Couves, por exemplo, vem nesta oportunidade de interpor o presente recurso de apelação civil, ou tão somente apelação. É fundamental que você identifique o nome do recurso, tá? Isso vai de encontro ao princípio do cabimento. Se você está fazendo um recurso, você deve indicar qual é esse recurso, como ele chama, que recurso que é esse que você está usando. Então é fundamental que você identifique aí o nome do recurso neste preâmbulo, tá? Então dá uma olhadinha no modelo que eu coloquei, que vocês vão identificar de forma bem fácil isso aí, tá ok? Fechado o preâmbulo, a gente tem que lembrar que esse juiz de primeira instância ele não faz nada com o seu recurso, a não ser dar vista para outra parte contrarrazoar e depois encaminhá-la ao tribunal. Depois do CPC 15, o juiz de primeira instância não faz nenhum juízo de admissibilidade na apelação. Então, ou seja, como é que a gente coloca logo depois do preâmbulo? Uma frasezinha que eu coloco aí no modelo, né? Mais ou menos assim, cumpridas formalidades de estilo, requer-se os autos encaminhados a uma das doutas câmaras do tribunal. Tararau, tararau. Qual tribunal que é esse, gente? É só seguir lá onde está o seu processo. Se eu estou na vara civil da comarca de Belo Horizonte, o tribunal será o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por óbvio, né? Não pode ser outro. Se eu estou, por exemplo, na primeira vara federal da seção judiciária de Minas Gerais, o tribunal será uma das turmas ou câmaras do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que é o nosso tribunal, e assim sucessivamente. Se eu estou lá em São Paulo, o Tribunal de São Paulo. Se eu estou em Roraima, né? É o tribunal lá de Roraima, e assim sucessivamente, ok? Ao final, local, data e assinatura. Com uma atenção. Local e data. Se o enunciado te deu a cidade, você vai colocar a cidade. Se ele não te deu a cidade, você vai colocar local. Data. Se ele mandou você datar a sua peça, você vai colocar a data. E na grande maioria dos casos, ele te dá a data para pôr.
Até porque esse é um item que é cobrado para saber se você sabe a tempestividade. Muitas vezes o edital, o enunciado fala assim para você: date a sua peça no último dia do prazo, date a sua peça no primeiro dia do prazo. Então, ou seja, dada lá a data que a sentença foi publicada, você tem sim que contar o prazo. Você tem que saber qual que é o primeiro dia do prazo, qual que é o último dia do prazo, você tem que fazer essa conta. E é essa data que você vai colocar. Então, atenção para o dia, o mês e o ano correto, né, que você vai datar a sua peça. E logo abaixo na assinatura, você jamais, nunca, numa peça acadêmica, seja na faculdade, seja na OAB, seja num concurso público, você coloca o seu nome e muito menos uma OAB. Você não inventa esse dado. Por que disso? Porque num concurso, como é o da OAB, você estaria se identificando, o que é proibido pelo edital. Isso enseja, inclusive, a sua eliminação da prova, né? Então, como é que a gente coloca? Advogado 3x, ou advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos. Não põe nem o estado da OAB, né? Apenas para que o examinador saiba que você sabe que ali vem uma assinatura, o nome de quem é o advogado, e que ele tem uma OAB, o que é obrigatório. Perfeito? Essa primeira folha, percebe, tem o endereçamento, tem o número do processo, a identificação das partes, o nome do recurso, um pedido de encaminhamento para o tribunal, um fechamento com local e data e assinatura. Professor, é só isso a apelação? Não, não. Essa é aquilo que a gente falou lá no início. É a chamada peça de interposição. É uma folha de rosto que serve para que o magistrado de primeira instância, né, possa ir encaminhar esse processo ao tribunal. Vai saltar a folha na mesma petição e aí dá uma olhada no modelo. Tem um outro cabeçalho, mas esse cabeçalho é diferente, né? O endereçamento é o Tribunal de Justiça tal, número da origem do processo, a vara de origem, apelante e apelado. E logo depois tem lá assim, razões da apelação pelo apelante. Tá até bonitinha essa parte em centralizado. Vou dar uma olhadinha na formatação lá, que vocês vão ter uma melhor noção do que eu estou falando. Vai seguindo essa aula, acompanhando o modelo, que vai ficar fácil de vocês entenderem. Por que disso? Essas são as chamadas, o início dessa peça, as razões recursais. É aí que o tribunal vai entrar e vai começar a analisar o seu recurso. Tá? Então, ou seja, lá no primeiro momento, você só fez uma folha endereçada ao juiz de primeira instância, olha, está aqui minha apelação, encaminha ao tribunal. O tribunal, então, a partir daí, vai analisar o seu recurso. Qual que é a primeira providência que o tribunal vai fazer? Analisar o juízo de admissibilidade. Mas antes, a gente sempre começa a nossa apelação, depois desse cabeçalho, das razões, né, dessa introdução que está bem explicado aí no modelo, com um vocativo. E agora lembrando, né, quando a gente está na primeira instância, excelentíssimo senhor juiz ou excelentíssima senhora juíza, né? Excelentíssimo magistrado, excelentíssima magistrada. Mas agora nós estamos no tribunal. No tribunal agora a gente sabe que a gente está lidando com desembargadores. E mais do que isso, a gente não está lidando apenas com um desembargador. A gente está mandando o nosso recurso para um órgão colegiado, né? Então esse vocativo ele é típico aí de direção a um órgão colegiado. Né? Então é muito comum a gente ter lá, em vez de excelentíssimo senhor juiz, né, a gente ter excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimas senhoras desembargadoras, ou então até colenda turma, né, colenda câmara, egrégia câmara, egrégia turma, da preferência de vocês, desde que do vocábulo da norma culta própria para tanto, né? Nós não vamos aí colocar vocativos que são impróprios ao tratamento de magistrados, ok? Então, muita atenção com isso, tá legal? Colocar esse vocativo, vocês estão já identificando aí no sistema, o primeiro tópico é dos pressupostos de admissibilidade. O professor tem que falar dos pressupostos? Tem, porque a gente sabe que o juízo de admissibilidade, ele precede juízo de mérito. Logo, então a gente tem que falar desse juízo de admissibilidade. Acaba que no dia a dia, na prática forense real, né, esse tópico acaba sendo muito mais enxuto. Ele vem muito à tona, sabe quando? Lá no agravo de instrumento em razão do rol taxativo mitigado, né, no recurso especial, no recurso extraordinário, que são situações um pouco mais complexas quanto ao cabimento. Agora, na apelação, né, que tem um cabimento muito simplificado, isso acaba não vindo muito, né? Quando muito a gente vê um tópico da tempestividade. Mas academicamente, ou seja, na faculdade
e na OAB nós temos que passar por todos os pressupostos de admissibilidade. Então eu sugiro que vocês façam um tópico 1 dos pressupostos de admissibilidade. E aí vai um por um. Letra A, da tempestividade, conta o prazo. Né? A sentença foi publicada no dia tal, sendo o dia do prazo inicial o dia tal, sendo de 15 dias úteis o prazo para recorrer, terminará no dia tal. Confrontada a data de interposição, né, mister concluir pela sua tempestividade. Algo curtinho, mas você tem que demonstrar que o seu recurso é tempestivo. Outro requisito de admissibilidade, nós temos aí o preparo. Né? Se você não tem a justiça gratuita deferida, e atenção, se for justiça gratuita, o enunciado tem que estar falando. Justiça gratuita deferida. Se o enunciado não falar nada, você tem que pressupor que você tem que recolher o preparo. Ah, professor, mas eu li lá no artigo 98, no artigo 99 do CPC, que a justiça gratuita pode ser requerida, inclusive, em grau recursal. Sim, pode. Mas se o enunciado não mandou fazer uma apelação recorrendo, pleiteando a justiça gratuita, você não tem que fazer isso. Você tem que pressupor que o preparo tem que ser recolhido. Então, veja bem, você não pode inventar além do enunciado. Você só vai fazer isso se o enunciado te mandar fazer. Se ele não mandou fazer, você não vai fazer. Tá certo? Então, ou seja, preparo. Como é que é o preparo? A regra do preparo, né? Tem que demonstrar lá. O autor, o apelante, traz em anexo o comprovante da guia de preparo, bem como do seu recolhimento. Né? Então, ou seja, você tem que falar que em anexo, e esse anexo é um anexo fictício, você não vai ter nenhum anexo para juntar nessa peça acadêmica, né? Óbvio, mas você tem que mencionar que esse anexo está lá, que é a guia e a guia do preparo devidamente paga, quitada, ok? Próximo, a gente vai falar aí de legitimidade. Eu costumo tratar muito legitimidade e o interesse recursal no mesmo item, não há problema nenhum. Por quê? Você pode falar legitimidade e interesse. Quem são os legítimos para recorrer? O apelante é o legítimo para recorrer? Óbvio. Por quê? Porque ele é parte no processo. Então você vai falar, né, o apelante é autor na demanda, né, e tem interesse em recorrer porque a sentença lhe foi improcedente. Né? Então, ou seja, porque, justamente porque eu fui improcedente, eu sou o autor, eu quero recorrer. Eu estou aqui recorrendo. Então percebam aí que legitimidade e interesse andam lado a lado na hora da demonstração desse pressuposto, na hora de fazer um recurso, tá bom? Indo adiante, você vai falar do cabimento, né? Do cabimento da sentença, cabe apelação. Previsão de interposição se encontra lá no artigo 1009 do CPC, né? Então é simples assim. Na apelação você acaba não gastando muito para falar do cabimento, né? Ao contrário de outros recursos que a gente aí gasta às vezes até laudas e laudas e laudas para explicar o cabimento, que às vezes é um pouco mais restrito, um pouco mais complexo, tá certo? Bom, exaurida a fase de demonstração dos pressupostos de admissibilidade, você vai abrir um tópico 2. Qual que é o tópico 2? Né? Dos fatos, da sentença recorrida, da decisão recorrida, chamem como quiser. Ao contrário da apelação, onde você narra toda a situação fática, ao contrário da contestação, em que você narra a sua versão da história, no recurso, o capítulo dos fatos, o item dos fatos, ele é uma síntese da sentença recorrida, confrontada com a síntese fática do processo. É basicamente contar, olha, fulano de tal é autor na ação tal, ajuizou a demanda. A sentença sim julgou, principalmente porque assim entendeu. Faz um resumo da decisão. Olha, não é copiar o enunciado, né? Mas todas as informações que você precisa estão na sentença que lhe foi dada, no enunciado que lhe foi dado. É um breve resumo mesmo. Esse capítulo aí geralmente não passa de 2 parágrafos, 3 no máximo, para que você possa, de forma bem sintética, dizer que o seu representado é o apelante, que o seu pedido foi improcedente, assim assado, né? E que a sentença assim entendeu e que você não concorda. Ponto. Você não vai entrar no mérito nos fatos. Apenas narrar o que está acontecendo, tá? Então, ou seja, você começa aí com esse capítulo dos fatos. Encerrado esse item dos fatos, a gente passa para o item 3, que é do mérito recursal. Este mérito é o do recurso. E aí eu convido vocês a lembrar lá do princípio da dialeticidade. Lembra que eu tenho uma sentença, eu não posso simplesmente falar assim, estou recorrendo porque eu quero, porque eu não gostei da decisão, porque ela foi ruim para mim. Isso não pode, isso não é, né, sequer, isso é risível a gente pensar nessa altura do campeonato, né? Então o que a gente tem que ter em mente é que
a sentença foi improcedente nesse ponto, eu posso recorrer dela toda ou em partes. O certo é que eu vou recorrer daquilo que eu tenho interesse em recorrer, né? E daquilo que o enunciado te mandou recorrer. Prestem atenção nisso. E aí você vai, então, impugnar os trechos da decisão que estão errados na sua visão. Fala assim, olha, a sentença assim decidiu, mas o entendimento não pode prosperar. Por quê? Porque a lei diz isso, porque julgou contra a prova dos autos, né? Há um erro de fato, há não sei o quê. Então, é o momento de você enfrentar a situação no mérito. Esse é o mérito do recurso. Mas, como manda o princípio da dialeticidade, você tem que impugnar a decisão de forma específica. Você não pode simplesmente copiar o que está na inicial e colocar lá. Você não pode impugnar de forma genérica. Você tem que dizer o trecho, o que está errado, qual foi o raciocínio, quais foram os raciocínios. Pode ser no plural, pode ser mais de um. É muito comum que seja, inclusive, né? Mas você tem que dizer isso no seu recurso de apelação. Você tem que apontar. E aí é o momento que nós vamos citar a lei, né? É o momento que nós vamos dizer, professor, preciso de escrever o artigo? Não, mas você vai estar fazendo a peça com o vademecum, né? Você pode estar lá, achei aqui o fundamento, ó. O artigo é o tal do Código Civil. Você pode dizer, ó, nos termos do artigo tal do Código Civil, o magistrado se equivocou, né? Essa coisa toda. E aí, pessoal, uma dica de ouro. A gente está num ambiente forense, é um ambiente de muita liturgia, né? Nós estamos discordando de uma decisão do magistrado. O Estado democrático de direito nos dá essa condição de discordar das decisões judiciais, mas devemos fazê-lo dentro da lei, do devido processo legal, né? Essa impugnação, ela tem que ser combativa, sim, é o papel do advogado, mas sempre de forma respeitosa, sempre de forma técnica, né? Tem que se apontar na lei. Quem proferiu a decisão é um ser humano, passível de erros. Nós somos seres humanos, nós também erramos, né? Então a sentença ela pode ser corrigida, mas sempre que você for impugnar, respeito e cortesia nas palavras. Então não é raro, é muito comum e é recomendável que ao discordar de uma decisão, você o faça de forma respeitosa, né? Que você diga lá, olha, data máxima vênia, respeitosamente, não posso concordar com o entendimento do magistrado, se equivocou por causa disso, né? Nós não podemos fazer do nosso recurso um palco para ofensas à justiça, né? Ao judiciário, ao magistrado. Nós temos que fazer do nosso recurso um palco para impugnação técnica, né? Nós temos que apontar na lei, buscar na legislação, buscar nos nossos argumentos, nas nossas provas, os fundamentos pelos quais nós entendemos que o juiz poderia ter dado outro julgamento. E com isso convencer uma turma de desembargadores a reformar a decisão. Então nunca tirem isso de mente, né? O linguajar, a forma da escrita, né? Sejam corteses, sejam respeitosos. Não estou dizendo para perderem a combatividade, mas façam isso de forma elegante, dentro da liturgia do que é a prática forense, do que é um processo, né? Deixar de ser combativo não tem nada a ver com ser respeitoso. Você pode ser combativo, pode ser incisivo, pode ser contundente, deve enquanto advogado, porém sempre dentro da lei, sempre dentro da melhor prática forense. Eu sempre trago isso aos meus alunos, né, para chamar a atenção ao nosso dever, ao nosso papel de combatividade e demonstrar que o processo não se ganha na gritaria, se ganha no argumento, ok? Então nunca se esqueçam disso, é uma dica valiosa. Eu que já advogo há alguns anos, né, posso dizer para vocês que é sempre o melhor caminho este, né, de você conhecer o seu processo e argumentar dentro do que você tem, né, sem jamais ofender o magistrado, sem jamais ofender a justiça, sem jamais atentar contra a dignidade da justiça e sem jamais, principalmente, fugir aí das regras do Estado democrático de direito, ok? Então, dito isso, no tópico do mérito, você vai trabalhar toda essa situação de mérito que lhe compete. Você vai ter que convencer os desembargadores a reformarem a decisão, ou se for o caso de cassação, de anularem a decisão, né? Para a gente poder prosperar neste recurso. Finalizado o tópico de mérito, a gente vai para o nosso último tópico, que é dos pedidos e requerimentos, né? Tal qual na inicial, tal qual na contestação, o recurso ele tem pedidos. Qual que é este pedido? Prestem atenção, o pedido não é pela procedência do recurso.
pedido não é pela procedência da ação, não é pela procedência dos pedidos. O pedido é sempre que o recurso seja conhecido. Lembra do juiz de admissibilidade? Não adianta nada eu ter um recurso e não for conhecido, né? Então, eu peço que o recurso seja conhecido e no mérito ele seja provido. A gente pede o provimento do recurso. Para o quê? Se eu quero a reforma, para reformar a sentença de primeira instância. Aí sim, para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes da exordial, da petição inicial. Ou então, né, seja conhecido e provido para reformar parcialmente, para cassar a decisão de primeira instância, se for o caso, né, e dessa forma. E especificar a finalidade. Para quê? O que você quer? Qual que é a sua pretensão? Olha, eu quero reformar porque o pedido inicial tem que ser procedente. Quanto ao quê? Quanto aos danos morais. Se eu estou impugnando, por exemplo, só os danos morais, né? Ou totalmente procedentes lá no inicial. Enfim, depende de cada caso, tá? Finalizada a questão, né? A gente sempre pede também pela inversão dos ônus da sucumbência, né? Requer que sejam invertidos os ônus sucumbenciais, porque quando foi proferida uma sentença em desfavor do seu cliente, o magistrado certamente o condenou nos ônus sucumbenciais, honorários e despesas processuais. Então, se você virando o jogo no recurso, você pede que esses ônus sejam invertidos para a outra parte, né? E aí a gente finaliza a nossa apelação também colocando local e data e colocando assinatura, seguindo as regras que eu já falei lá em cima, sem assinar, sem se identificar, prestando atenção na data certa que tem que pôr de acordo com o enunciado, né? Então, ou seja, essa é a síntese da nossa apelação. É uma petição, como qualquer outra, só que ela tem as suas formas. E dá uma olhada lá no 1010. O 1010 fala o que a petição de apelação tem que ter. E tudo que tem que ter, nós falamos nesse vídeo. Se você pegar o nosso modelo de apelação que eu coloquei, assistir esse vídeo, seguir passo a passo, e lembrando dos nossos ensinamentos sobre apelação civil, você certamente vai compreender uma apelação. Tá ok? Então, pessoal, é isso aí, não tem muito mistério. E no mais a mais, vocês só vão aprender fazendo, treinando, praticando, errando, né? A gente erra, isso faz parte do jogo, e essa evolução ela é natural. Somente assim você vai encontrar o seu caminho de escrever, a sua melhor técnica jurídica, a sua melhor forma de organizar as ideias, né? De impugnar as questões e certamente aí poder ser um advogado ou uma advogada de muito sucesso, tá bom? Então espero que essa videoaula tenha sido útil para vocês. Bons estudos, né? Não se esqueçam aí de estarem atentos a todas essas dicas e desejo a vocês aí as melhores práticas quando for fazer uma peça processual de recurso, tá bom? Muito obrigado e um abraço a todos e a todas.